Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Up to Date, que é o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz. E aqui você já sabe, a gente tenta trazer sempre a ponta da inovação para que isso te ajude a gerar novas ideias, oxigenar os seus negócios, o seu projeto, a sua carreira, a sua tomada de decisão profissional, sempre trazendo o que há de mais inovador e deixando você sempre atualizado em relação a tudo que está acontecendo por aí. Hoje, nossa edição de segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024, vocês já devem ter notado que a gente está testando alguns novos formatos aqui no canal. A gente sempre teve o nosso podcast, o Talk to Biz, e de um ano, mais ou menos um ano para cá, eu tenho gravado todo final de semana com o nosso querido amigo Lucas Xavier as edições do Up to Date. Então o Talk to Biz sempre ficou focado ali em reflexões sobre temas interessantes do mundo dos negócios, falar sobre conceitos dentro da área de marketing, dentro da área de estratégia, dentro da área de gestão. Então o Talk to Biz acaba pegando esse ponto mais reflexivo e mais conceitual a respeito do mundo dos negócios, enquanto a ideia do Up to Date sempre foi trazer algo mais factual, né? Trazer as notícias, as principais coisas que estão acontecendo, o que as principais empresas, as principais marcas estão fazendo de inovador, e é essa a proposta que a gente tem trazido aí ao longo do último ano. E aí a gente vem testando, na verdade, não uma mudança nessa proposta, mas na verdade alguns novos formatos para tornar o programa mais dinâmico. A ideia a partir de agora é fazer algumas edições mais breves do Up to Date. Normalmente nossos programas ficam em torno de 1h15, 1h20, e a gente está tentando encurtar. Ainda não está muito bem definido qual formato vai prevalecer no final, mas a gente está fazendo alguns testes. E aí é importante que vocês deixem também o feedback de vocês para que a gente possa estar aprimorando esse projeto. Todos os conteúdos aqui continuam saindo no formato áudio, prioritariamente, porque é um canal de podcast, mas também com a versão em vídeo que fica disponível aqui no YouTube. E isso também é uma novidade. A partir de agora, todos os episódios do Talk to Biz possuem versão em vídeo. Antigamente eu só fazia versão em vídeo quando eu estava com algum convidado no programa, e agora não. Todos os episódios do Talk to Biz possuem também a versão em vídeo. Embora a nossa prioridade seja o áudio, porque é um podcast, mas a gente vai estar sempre deixando a versão em vídeo disponível no YouTube. Antes não, o que era exclusivamente áudio até ia para o YouTube, mas apenas como áudio. E aí ficava lá rodando o vídeo com a capinha do podcast e o áudio tocando. Agora não, todos os episódios do podcast vão ter também a versão em vídeo, e nos episódios do podcast eu vou trazer sempre algumas notinhas rápidas, porque como a coisa das notícias acaba tendo um dinamismo muito grande, era muito comum que a gente falasse de alguns pontos no Up to Date, mas algumas coisas aconteciam entre um episódio e outro e a gente não tinha ou tempo de comentar, ou então simplesmente não encaixava na edição, porque a gente grava normalmente no final de semana, então ou no sábado de manhã ou num domingo, para o episódio ir ao ar ou no domingo ou na segunda-feira de manhã. E isso também é uma mudança, porque a partir de agora o Up to Date vai ao ar sempre na segunda-feira pela manhã, na versão em áudio, e aí ao meio-dia entra vídeo novo no YouTube, aí entra a edição do Up to Date. Mas aí algumas notícias aconteciam justamente nesse período, e aí a gente já tinha gravado, não tinha como gravar de novo, não tinha como inserir aquilo, aí você só tinha a oportunidade de falar sobre aquela notícia no programa da semana seguinte. Então a gente está testando ainda esses novos formatos, mas já estamos promovendo algumas mudanças para tornar o nosso conteúdo mais dinâmico, mais fácil de ser consumido, mais interessante para a galera que nos acompanha, tanto nas plataformas de podcast
como Spotify e outras, mas também aqui no YouTube, onde a gente está tendo um público cada vez maior, e isso é muito legal. Sou muito agradecido a todos vocês que acompanham o nosso canal e principalmente quando mandam o feedback, porque o feedback de vocês é sempre uma oportunidade para nós aprimorarmos esse conteúdo. Bom, vamos para mais uma edição do Up to Date. Como vocês já notaram, eu hoje estou sem a companhia do nosso querido Lucas Xavier, mas a gente vai seguir mesmo assim. Vou começar por uma dica de podcast. Na semana passada eu dei uma dica, mais uma dica repetida, mas essa semana eu estava ouvindo o pessoal da MIT Technology Review Brasil. E aí tem 2 episódios que eu vou recomendar, os 2 mais recentes, até onde eu me lembro, porque na verdade tem um que traz um tema que nós vamos comentar no programa de hoje, é o AI Hype Index, um indicador, um parâmetro que foi criado lá pela MIT norte-americana para avaliar o quanto que a indústria da inteligência artificial está movida a hype e não necessariamente a entregas reais e a negócios financeiramente sustentáveis. É um pouquinho do que a gente vai discutir no programa de hoje. Mas também tem um episódio que fala sobre o futuro da privacidade e a capacidade cada vez maior das empresas de lerem nossos dados biológicos, fisiológicos, até neurológicos, e utilizarem isso para adaptar seus serviços, para adaptar suas entregas, mas também para direcionar publicidade, para tentar influenciar cada vez mais a tomada de decisão dos consumidores. Então são 2 episódios que vale a pena a galera conferir lá do pessoal da MIT Technology Review Brasil. Digno de nota dessa semana, mas na verdade é algo que eu já deveria ter comentado na semana passada, é que o SBT se acertou com a Televisa, né, para retomar a exibição dos seriados lendários aí do Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, para trazer de volta para a TV o Chaves e o Chapolin. Contudo, no entanto, todavia, esse retorno dos episódios para a programação do SBT está, nas últimas 2 semanas, cercado de polêmica. Por quê? Porque a emissora aparentemente usou algum software para remasterizar esse conteúdo, melhorar a qualidade, e esse software, aparentemente guiado por sistemas de inteligência artificial, tratou essas imagens e acabou gerando uma diferença muito grande do que seriam as imagens originais. Então tem aqui nota do Clube do Hardware, tem também do Canal Tech. Como de costume, todos os links ficam na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Vamos aqui, ó, o retorno de Chaves e Chapolin para a TV aberta no Brasil, no SBT, foi marcado por uma boa dose de nostalgia e também pelo uso de um aparato tecnológico que ganha cada vez mais proeminência, a inteligência artificial. A emissora utilizou recursos de IA para tratar a imagem dos episódios. No entanto, o resultado desagradou muita gente devido ao peso, entre aspas, na artificialidade e a ausência de uma curadoria realmente profissional para notar que as modificações ainda precisavam de ajustes. O SBT se pronunciou sobre o caso em nota enviada à equipe do Canal Tech. A emissora confirmou que irá manter o uso de inteligência artificial nos episódios e que recebeu vários feedbacks com sugestões de melhorias. Segue aqui a resposta do SBT na íntegra, abre aspas, o uso de IA visando a melhoria da qualidade de vídeo nos episódios de Chaves e Chapolin tomou cuidado de não alterar as características originais dos episódios. Bom, isso é questionável, né? Porque os fãs aí mais ardorosos notaram que algumas imagens, algumas passagens ficaram bem diferentes, mas vamos voltar aqui para aspas do SBT. Para melhorar a experiência da audiência, foram utilizados recursos que permitem corrigir distorções provenientes do registro analógico em fitas. Era normal, na ocasião, utilizar videotapes que degradavam, adicionando ruídos, rotação de fase e outras instabilidades. Aí tem o link aí na descrição do episódio, vocês podem conferir esse conteúdo
por completo. Mas a verdade é que a IA, como vários aplicativos que estão sendo lançados aí um atrás do outro, ela muitas vezes pega uma imagem distorcida, uma imagem que tem ruído, que tem desgaste por conta da origem de como aquela imagem foi gravada, e por meio da sua tecnologia, ela, entre aspas, preenche esses espaços que estão distorcidos ou que estão danificados, supondo que aquilo ali vai completar a imagem da maneira correta. Da mesma forma que você, quando apaga, né, você pega uma foto sua, você pega uma foto, sei lá, do seu cachorro na praça, e aí tem uma pessoa que apareceu no fundo da foto ali. Você vai lá, pede para a IA apagar aquela pessoa e a IA completa. A IA, quando completa, ela pega aquela parte que estava a pessoa, e sei lá, se tinha um gramado atrás, ela supõe que vai completar, o correto seria completar tudo com grama, né? Mas talvez ali atrás daquela pessoa tivesse uma nuance daquele cenário ali, uma pedra, algum detalhe, que a IA não tem como saber que estava ali. Logo, ela completa pressupondo uma série de informações. Porque eu lembro sempre daqueles filmes de ficção científica que tinha antigamente, que, sei lá, acho que no Blade Runner tem uma cena dessa, que o camarada pega uma imagem e fala assim, nossa, não consigo ver o que tem nessa foto aqui direito. Pede pro computador dar zoom. E o computador tinha lá uma capacidade de zoom infinito, que aí ele pega e aí você consegue ler, sei lá, o que estava num pedaço de papel, num bilhete que estava jogado no chão, porque o computador tinha um recurso de zoom infinito. Só que o que esses sistemas, os reais, que os nossos sistemas fazem, não é isso. Se eu pego uma imagem que está distorcida e peço para a IA melhorar a qualidade daquela imagem, ela não consegue pegar uma imagem que tinha uma determinada resolução e simplesmente entender o que estava escrito ali. Vamos supor que fosse o mesmo caso, né? Um bilhete de papel que está caído no chão e eu peço para a imagem, para a IA melhorar aquela imagem. Na verdade, o que ele vai fazer é tentar entender o que caberia naquele contexto e autocompletar aquilo ali. Mas ela não tem como saber, a tecnologia, né, claro, não tem como saber o que verdadeiramente estava escrito no papel. Da mesma forma que quando você pede para ela apagar um elemento da foto, ela apagou a pessoa que estava naquela foto. Ela completa com o que supostamente deveria estar ali atrás, mas não o que de fato estava atrás na foto. Então, se havia uma nuance no cenário, havia algum detalhe, havia alguma coisa acontecendo ali que não foi captada pela imagem original, é claro que não tem como a IA saber o que estava ali atrás e completar com aquilo que estava oculto na foto original. Da mesma forma, quando você pede para um sistema desse remasterizar uma imagem de uma fita, né? Eu sou da época da fita VHS, então, para a galera mais nova que não sabe, mas fita VHS era um meio magnético ali de você registrar imagens, e aquilo com o tempo vai sofrendo um desgaste. Ou então, se você copiava de uma fita para outra e depois para outra, as cópias iam saindo numa qualidade cada vez inferior. Por quê? Porque havia um desgaste natural, uma perda natural aí cada vez que você passava de uma fita para outra. Então, quando você pede para um sistema de IA remasterizar essas imagens, ela vai fazer uma série de suposições também, como no exemplo que eu dei, para completar aqueles pedacinhos da imagem que aparentemente estão com problemas. Mas ela não vai lá olhar na imagem original dos atores, do elenco do Chaves, para completar aquilo da maneira mais correta possível. O que ela tenta fazer é entender dentro daquele contexto qual seria o complemento correto para melhorar aquela imagem que em algum momento ali, em algum ponto está danificada. E é o que ela fez. E com isso você cria o que gerou essa estranheza entre os fãs, porque em alguns momentos a imagem parece bastante danificada. E aí tem várias imagens aí circulando na internet, os screenshots, né, dos episódios do Chaves com essas modificações. E que obviamente isso não agrada os fãs, porque de verdade eu também, como fã de Chaves e Chapolin, eu não assisti nenhum episódio remasterizado, eu assisto sempre os clássicos pelo YouTube, mas pelas imagens que eu vi, verdadeiramente é um negócio que incomoda, é um negócio que chega a ser um pouco ultrajante, porque aí na tentativa de você melhorar a imagem, você meio que autocompleta pontos problemáticos vamos dizer assim, um recheio que claramente não faz parte daquele conteúdo original, e aí modifica o resultado final e causa essa sensação
de estranhamento que as pessoas estão tendo com a versão remasterizada de Chaves e Chapolin. Então acho que é digno de nota e eu espero que o SBT reverta isso, porque eu acho que você pode tratar as imagens, você pode melhorar a colorização, melhorar uma série de coisas, mas tudo que for movido a IA, e muitos dos serviços que a gente tem hoje agora estão sendo oferecidos com esse recurso da IA, na verdade o que ele está fazendo é autocompletar. E quando ele autocompleta, ele pressupõe uma série de coisas e não necessariamente respeita o que estava ali originalmente. Então, edição de fotos, edição de vídeo, edição de imagem, de áudio com IA, tudo isso tem um componente que pode ser problemático, porque modifica e eventualmente deturpa o que era o conteúdo original. Então acho que é algo que vai demandar cuidado para os criadores de conteúdo, para as empresas de mídia, para que elas façam isso sem desrespeitar o que era, na essência, aquele conteúdo. Vamos para os nossos pontos de hoje. Eu acho que tem um negócio que é interessante, principalmente pela perspectiva de branding. Todo mundo aqui certamente conhece a personagem Hello Kitty, que é uma personagem icônica japonesa e se confunde ali com personagem e marca, e Hello Kitty está completando 50 anos e com toda a sua fofurice ainda rende cerca de 4 bilhões de dólares por ano. A personagem japonesa considerada a segunda franquia de mídia mais rentável do país, no caso do Japão, perdendo apenas para Pokémon. E aí, tá aí uma matéria aqui no The Guardian e também na BBC falando dos 50 anos da Hello Kitty. Hello Kitty que se atualizou ao longo do tempo, né? E lá no Japão, aqui você tem diversas linhas de produto que usam essa personagem, a gatinha ali que entra muda e sai calada, ela não interage muito com o público, mas que está super presente aí em várias linhas de produto, e no Japão chega a outros extremos, porque aqui a gente vê a Hello Kitty em determinados produtos, em roupas, em linhas de papelaria, em mochilas, estojos, enfim, caderno, coisa mais infantil e adolescente, mas no Japão a coisa tem uma outra envergadura e a Hello Kitty está ali estampada em uma série de outros produtos que a gente por aqui talvez considerasse um pouco de exagero. Seja como for, é uma marca que está aí respeitando a sua essência, mas que soube se atualizar. Aqui na matéria do The Guardian, por exemplo, fala que a Hello Kitty também é uma super estrela no TikTok, com mais de 3,5 milhões de seguidores e uma conta com 27,9 milhões de curtidas. A Hello Kitty é propriedade de uma empresa japonesa, a Sanrio, eu não sei se a pronúncia está correta, e fatura aí, como eu falei, cerca de 4 bilhões de dólares por ano, com os seus produtos, com o licenciamento. Estima-se que ela já rendeu aos seus criadores, desde o início, cerca de 80 bilhões de dólares. Portanto, a gatinha Hello Kitty chega aí aos seus 50 anos, faturando muito bem e já tendo gerado uma verdadeira fortuna, tanto para os seus criadores quanto para a empresa que detém os direitos ali da personagem, a Sanrio. Portanto, tá aí, fica o registro da gatinha Hello Kitty, que é uma personagem / marca icônica e também um tanto quanto enigmática, porque ela não tem esse nível de interação, então é muito mais do que ela representa. Na verdade, Hello Kitty é uma aula de branding, né? Porque a gente está falando ali de apelos subjetivos, o que ela representa, o que ela passa, o que projeta como imagem e o que projeta também a nível de sensações, de sentimentos. Então é até um case aí, de repente, para a gente explorar num próximo episódio do Talk to Biz.
Outro ponto aqui, outra nota que vale o registro e que também me leva a um potencial episódio do Talk to Biz é isso aqui, ó. Philip Morris está para fechar 2 fábricas na Alemanha devido à fraca procura em toda a Europa por cigarros. Uma notícia que saiu aqui na Bloomberg. A multinacional afirmou no último dia 29 de outubro que a procura por cigarros caiu significativamente nos últimos anos e que a tendência deverá continuar. E aí isso me abre a possibilidade da gente discutir em um programa do Talk to Biz, falar sobre mega tendências, acho que falar sobre modismos, tendências e mega tendências, um assunto que quem já foi meu aluno aí em disciplinas como comportamento do consumidor e antropologia do consumo, a gente fala muito sobre isso, mas a verdade é que a Philip Morris está vendo aí o consumo de cigarros declinar na Europa, e aí essas 2 fábricas que hoje empregam cerca de 370 trabalhadores em Berlim e Dresden serão fechadas no primeiro semestre do próximo ano, ou seja, no primeiro semestre de 2025. A Philip Morris disse que iniciaria consultas com funcionários e conselhos de trabalho e buscaria, entre aspas, soluções socialmente aceitáveis para a sua força de trabalho. Portanto, o cigarro em si, o cigarro propriamente parece estar nessa mega tendência aí com o consumo em declínio, mas não é o que acontece com a nicotina no geral, porque ao mesmo tempo saiu uma matéria, uma notícia na Exame falando isso aqui, ó: nicotina oral impulsiona a receita e leva Philip Morris à alta histórica em Wall Street. As ações da Philip Morris atingiram máximas históricas na terça-feira, dia 22 de outubro, impulsionadas pelo aumento significativo da demanda pela marca Zyn de nicotina oral, de acordo com a CNBC. Os papéis da gigante do tabaco com sede em Connecticut, Estados Unidos, saltaram para 131,97 dólares, cerca de R$751 numa conversão do dia lá, obviamente, que foi feita a reportagem durante a sessão, marcando um novo recorde. Além disso, o estoque alcançou o maior fechamento de todos os tempos e registrou o maior ganho diário desde outubro de 2008. Então é interessante que, embora seja uma mega tendência e já se transformando em realidade uma queda acentuada no consumo do cigarro, mas outras formas do uso ali do consumo de nicotina vem ganhando terreno, como mostra aí claramente essa marca chamada Zyn. Também não sei se a pronúncia é exatamente correta, mas é uma marca de nicotina oral e que está fazendo a Philip Morris ter aí uma alta, inclusive, histórica, como não se via há muito tempo. Então, vou gravar um episódio do Talk to Biz também falando sobre tendências, mega tendências e modismos, para a gente entender um pouquinho mais como isso vai orientando a estratégia empresarial e o mundo dos negócios e o comportamento das pessoas, é claro. Uma última nota aqui, antes da gente passar para o nosso tema principal, é a aproximação cada vez maior entre Toyota e a empresa de robótica, a Boston Dynamics, que elas fecharam um acordo para adicionar inteligência artificial ao robô Atlas. Então tá aqui, ó, notícia que saiu no Tecmundo, mas também em outros sites, em outros portais por aí. A fabricante Boston Dynamics anunciou no dia 16 de outubro uma parceria com o Instituto de Pesquisa da Toyota. O acordo envolve o desenvolvimento de novas tecnologias e a troca de experiências em robótica e inteligência artificial. A aliança tem como objetivo adicionar recursos de IA ao Atlas, o robô humanoide da Boston Dynamics. A versão antiga do projeto, que viralizou várias vezes nos últimos anos, com danças e exercícios físicos, foi substituída por um novo modelo elétrico e mais poderoso. No novo projeto, a Toyota vai contribuir com a experiência da marca com grandes modelos comportamentais chamados LBMs, que são IAs especializadas em treinamento de robôs. Assim como os grandes modelos de linguagem, os chamados LLMs,
que é o caso do ChatGPT aí da OpenAI, esses modelos reúnem uma enorme quantidade de informações para aprimorar o funcionamento de um equipamento. Porém, aqui o objetivo é muito mais complexo, já que envolve raciocinar sobre qual movimento fazer e efetivamente realizar a ação de um robô. A Toyota, da mesma forma que a Honda, além de uma empresa automotiva, é também um grande laboratório de engenharia, né? E eu tenho vários vídeos aí da Toyota mostrando suas novas tecnologias, inclusive envolvendo robótica. Tem um vídeo aí que tem circulado nas redes sociais do robozinho fazendo cestas, né, jogando basquete. Então, acho que é mais do que natural que empresas desse calibre se unam com uma empresa como a Boston Dynamics, que acabou virando aí referência, principalmente por conta desses vídeos que toda hora estão circulando pelas redes sociais, e isso já faz alguns anos. Então a Boston Dynamics meio que virou referência nesse campo da robótica. Vamos para o ponto principal aqui do nosso programa de hoje, que tem a ver com isso aqui, ó. Primeiro, o AI Hype Index, o índice que foi criado lá pelo MIT para avaliar o quanto do mercado de inteligência artificial está de fato baseado em realidade, em entregas comprovadas e confirmadas, e não apenas movido a hype, como a gente discutiu aqui no programa inúmeras vezes. E aí, eu acho que vale a reflexão, porque não é apenas o índice que foi criado pelo MIT, mas acho que uma certa conscientização do mercado de que a coisa pode estar chegando num limite. E aí a gente teve, inclusive, há umas semanas atrás, o Linus Torvalds, o lendário fundador do Linux, dando uma entrevista no evento, falando: a AI é muito interessante, mas hoje é 90% marketing, 10% realidade. Inclusive, assim, esse 90% marketing, mais uma vez, o marketing ganhando a fama, né? Na verdade, é 90% publicidade, e talvez publicidade enganosa, não marketing, mas depois a gente fala sobre isso no Talk to Biz. Mas a questão é que, sim, o mercado parece estar acordando para todas essas promessas que são feitas, mas que não possuem uma entrega efetiva. E aí tem uma matéria que saiu inclusive na CNN, olha que interessante. Como é que começa a matéria? A emoção em relação à inteligência artificial está desaparecendo e o Wall Street está ficando um pouco mais clara sobre seu valor real. A Wall Street esteve a bordo do trem da campanha publicitária de inteligência artificial durante a maior parte dos últimos 18 meses. Sempre que os investidores veem lucro potencial com inteligência artificial, estão colocando dinheiro nisso. Porém, segundo a própria reportagem aqui, a coisa está começando a desaquecer. Abre aspas aqui, à medida que a emoção do burburinho inicial da inteligência artificial começa a desaparecer, Wall Street está finalmente, entre parênteses aqui, um pouco mais lúcida sobre o valor real da tecnologia e, mais importante, sobre como irá realmente gerar receitas para as empresas que as promovem, quer dizer, que promovem tais tecnologias. E a reportagem cita aqui, inclusive, o exemplo da NVIDIA, que possivelmente de todas as empresas é o exemplo mais injusto, porque a NVIDIA de fato entrega, né? Entrega os microprocessadores de alta performance e entrega as placas aí de última geração. Mas vamos para o texto aqui. A NVIDIA, que já foi um fabricante de chips de computador relativamente de nicho, tem sido a maior beneficiária dessa onda de gastos. Nos últimos 5 anos, suas ações subiram cerca de 3.000%. A empresa aproveitou a onda do hype para se tornar uma das marcas mais valiosas do planeta, alcançando uma avaliação de 3 trilhões de dólares, que a coloca entre gigantes como Apple, Microsoft e Google. O famoso clube do trilhão. E aí vamos lá, eu acho que é uma percepção cada vez maior do mercado como um todo, de que o hype está passando. Isso também me leva a um tema aí interessante para a gente tratar no Talk to Biz, que é o seguinte, né? O desafio de produtificar a IA, porque você produtificar alguma coisa é difícil. Muitas vezes você tem soluções, mas aquilo não ganhou ainda a forma de um produto. E
O que eu vejo hoje no mercado de inteligência artificial é que você tem muitas soluções, muitas coisas interessantes que a IA é capaz de fazer, mas não necessariamente você está conseguindo transformar isso em produtos que sejam comercializáveis. Então toda essa onda que você tem, por exemplo, agora de fazer montagens fotográficas, pega a foto da sua bisavó que já faleceu há muitos anos e junta com uma foto sua e faz vocês dois se abraçarem na foto. Tá, é uma tecnologia interessante, mas quem vai ficar pagando por isso? Até porque é um negócio meio bizarro, assim, no meu ponto de vista, porque aquele abraço nunca aconteceu. De novo, né? É IA preenchendo lacunas que ela não tem como preencher sem pressupor uma série de coisas ali. Então, isso pode ter uma aplicação para quem trabalha com conteúdo, para quem trabalha com edição de vídeo, edição de imagem, mas na maioria das vezes você tem ainda o uso muito restrito. E aí, por outro lado, a ideia de você vender a IA como uma ferramenta universal, que vai ser o teu assistente para tudo, não sei se já é uma realidade tão plausível assim. Você tem algumas empresas lutando para gerar esse assistente universal. Então você tem a OpenAI na liderança desse processo, mas você tem a Anthropic, você tem o próprio Google, você tem a Microsoft que está junto com a OpenAI, mas tem lá o seu modelo, o seu produto, né? O Copilot. E você tem outras. E aí você vai caminhar para usos mais específicos. Mas o uso geral, a Amazon ainda não trouxe nada ainda para Alexa que seja surpreendente ao nível que a gente tem visto nesses assistentes de inteligência artificial. Então, a grande questão é que parece que a inteligência artificial chegou num ponto em que o hype está começando a perder força, porque na verdade tudo passa a ser movido por inteligência artificial. E aí tem um episódio antigo do Talk to Biz que eu falo inclusive sobre a comoditização rápida gerado pelas soluções digitais, porque tudo que vai no digital tem uma proliferação mais rápida, mais ágil. Então rapidamente uma ferramenta está na mão de quase todo mundo no planeta e aquilo passa a não ter mais nenhum grande diferencial em relação a um produto em comparação a outro produto, uma solução em comparação a outra solução, uma plataforma em comparação a outra plataforma. E quando tudo está movido a IA já está embutida em todos os sistemas, em tudo que a gente usa, na prática não faz muita diferença, porque é o que a gente já fazia antes. Portanto, embora você tenha potencialidades aí realmente impressionantes no que diz respeito à aplicação da inteligência artificial, na prática há um grande risco de boa parte dessas ferramentas se comoditizarem e de repente um ou outro sistema prevalecer, de repente o ChatGPT com os seus concorrentes ali mais direto, o do Google lá, o Gemini, o Claude da Anthropic, o Copilot e outros que possam surgir, mas vejam inclusive a questão da Apple, né, que tá lá, continua a imprensa norte-americana falando, mas ninguém sabe ainda para que essa inteligência artificial da Apple vai servir. E até se vocês olharem os vídeos, os comerciais, a publicidade que está sendo feita a respeito, para você fazer um vídeo de aniversário para o seu marido que você esqueceu de fazer, ou para sua esposa, isso o Google já faz, o próprio assistente de fotos do iPhone já faz, não precisa de inteligência artificial. Quer dizer, você montar um texto melhor, isso qualquer assistente hoje já faz, não precisa de um produto diferente para isso, e nem você precisa trocar de telefone para isso. Então vejam que na medida em que essas soluções se estabelecem e se massificam, há também uma rápida desvalorização daquela proposta de valor, porque você não vai pagar por aquilo se outras soluções já estão aí te oferecendo a mesma coisa. Ou se pagar, não vai pagar tanto assim. E aí a grande questão, que eu acho que está no núcleo aí dessa discussão de como produtificar a IA, é assim, se é uma inteligência suprema que serve para tudo, como vocês vendem, então na verdade não tem posicionamento, né? Não tem posicionamento porque serve para absolutamente tudo. Eu posso usar
desde me ajudar a escrever um relatório até a avaliar recursos, até avaliar uma imagem médica para saber se uma pessoa está mais propensa a ter uma determinada doença ou não. Então vejam que fica muito vago. E ao mesmo tempo você vê centenas de empresas e soluções nascendo todos os dias, supostamente movidas à inteligência artificial, mas que todo mundo comprou aí, né, e está trabalhando com uma integração ou com a OpenAI, ou com a Microsoft, ou com a Anthropic, ou com o Google. Então ninguém está desenvolvendo novos sistemas verdadeiramente. O que você tem é a empresa trabalhando em cima daquela tecnologia principal para gerar uma solução específica, que é o que a própria OpenAI propõe com a sua GPT Store, com os GPTs personalizados, customizados. Quer dizer, alguém pegou a ferramenta ChatGPT, criou alguns parâmetros ali para dar uma aplicabilidade específica àquilo e coloca como se fosse uma solução nova, quando na verdade está tudo fazendo parte do mesmo pacote, só com mais camadas ali acima daquilo, né, sobrepostas sobre aquela solução principal. Então eu acho que hoje ainda estamos nesse hype. Tem um episódio aí do Talk to Biz que vale a pena vocês conferirem mais pro início desse ano, que eu conversei com o César Taurion sobre isso. O César Taurion é um dos camaradas mais brilhantes aí, mais lúcidos nessa área de tecnologia, porque ele não vai nessa pegada do hype de meu Deus, que coisa, estão revolucionando o mundo de novo. Toda semana, né? Alguém está tentando revolucionar aí com as novas tecnologias. Na prática, o que a gente tem hoje é muito oba-oba e pouca capacidade de fato de gerar produtos. E eu acho que é aí que a coisa está falhando. Vamos acompanhar para ver como esse mercado vai andar daqui para frente, mas eu acho que vale a pena a gente colocar as barbas de molho. E já há algum tempo que eu venho falando isso aqui. Quem ouve o Talk to Biz e os nossos programas aqui há algum tempo sabe que eu já tenho tido uma visão mais crítica em relação a todos esses lançamentos de inteligência artificial já há algum tempo, porque eu acho que está chegando num ponto em que beleza, mas e agora? Quem está fazendo dinheiro com isso? E na hora que os investidores e o mercado e os gestores profissionais começam a fazer essa pergunta, porque o oba-oba tem um prazo, né? Tem um limite ali, você não consegue manter o oba-oba indefinidamente. Então, quando forem olhar para quem de fato está fazendo dinheiro com isso, aí eu acho que esse gargalo começa a apertar. E aí, verdadeiramente, vai fazer cada vez mais sentido indicadores ou índices como o AI Hype Index, criado pela MIT Technology Review. E certamente tem outras empresas, outras publicações, outras empresas de consultoria e de pesquisa que estão olhando exatamente para isso. Muito oba-oba, AI tá em tudo, até em pacote de salsicha, em quebra-cabeça para criança, tudo com inteligência artificial para ajudar ali ou melhorar a entrega de alguma maneira. Mas para que aquilo é útil de fato, né? E o quanto isso melhora as soluções, os produtos e os serviços que a gente já tem hoje à disposição no mercado. E se melhora nada ou pouquíssima coisa, será que as pessoas pagam por essas soluções? Né? A própria OpenAI, que é vamos dizer assim, o principal estandarte aí nesse movimento, oferece os recursos ali do ChatGPT em larga escala totalmente gratuitos. Você só paga se precisar de mais potência ali, de recursos adicionais. Mas você consegue usar gratuitamente. Então, como a coisa vai monetizar, como esse modelo de negócio fecha e como isso impacta verdadeiramente na vida das pessoas. Porque ajudar a fazer texto, ajudar aluno preguiçoso a copiar trabalho, fazer resumo de livro, isso aí não é exatamente uma proposta de valor pela qual as pessoas estariam dispostas a pagar. E tecnologia por tecnologia, melhorar a performance do que a gente já utiliza nos nossos aparelhos, isso todos eles já faziam, né? Agora só o termo que mudou. Antes eram os algoritmos, agora é a inteligência artificial.
Muda-se o termo, mas o conceito continua o mesmo. Então, pulamos de um modismo para o outro. Vamos ter algum ganho substancial de performance na capacidade de entrega? Ou é só mais um mundaréu de ferramentas, todas muito legais, todas muito interessantes? Nossa, que bom que agora você pode pegar uma foto do seu bisavô e fazer ele abraçando com o seu neto. Que ótimo. Mas quem vai pagar por isso? Acho que esse é o grande questionamento. E aí, mais uma vez, né, falas como a do Linus Torvalds e o fato da MIT Technology Review lá nos Estados Unidos criar um AI Hype Index, né? E aí você ter cada vez mais pipocando na mídia reportagens, análises que mostram, olha, tá, e aí? E o resultado? E a entrega disso? Até quando, né, esse mercado de tecnologia vai viver à base de hype? É um questionamento aí que a gente deixa para os nossos ouvintes e espectadores. Bom, meus amigos, com isso tratamos aqui dos principais pontos da semana, as principais atualizações do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. A nossa edição do Up to Date vai ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.